Sabe aquelas políticas que têm um objetivo muito nobre, mas que o resultado é o oposto ao pretendido? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Ana Luísa Carvalho, sou planejadora financeira, sou certificada pela Ambima como especialista em investimentos e trabalho tanto com consultoria individual e familiar, como com palestras e treinamentos de educação e planejamento financeiro. Vamos falar aqui sobre 3 exemplos. O primeiro é a lei da meia entrada. A meia entrada não é exatamente meia. Por quê? Vamos entender. Imagina que você tem um teatro, tá? Pode ser qualquer estabelecimento que esteja abrangido ali pela lei da meia entrada. Mas vamos imaginar aqui um teatro. Esse teatro, ele tem os seus custos fixos e custos marginais. O que é isso? O custo fixo é aquele que não varia, independente se ele abrir mais vezes, fizer mais apresentações, receber mais ou menos público. Por exemplo, o aluguel. E o custo marginal é aquele que aumenta conforme ele faz mais espetáculos ou recebe mais ou menos público, como, por exemplo, a conta de luz, tá? O que importa é que ele tenha uma noção desse custo global dele. E qual que é a conta que ele vai fazer? Bom, se eu consigo fazer 30 apresentações em um mês e em cada apresentação eu consigo receber uma média de 100 pessoas, né? Então, ele vai calcular a partir daí o preço do ingresso, para que ele consiga obter ao menos o custo, né? Se ele tiver menos do que isso, ele vai ficar no prejuízo, e se ele tiver mais do que isso, ele vai ter lucro, tá? E aí, de um dia para o outro, vem uma nova lei dizendo que a partir de agora ele precisa cobrar metade do valor de algumas pessoas. Estudantes, professores, idosos, tem outros grupos também, né? Bom, ele não vai ter o custo reduzido pela metade. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa recalcular o preço do ingresso, né? Então, ele vai pegar aquele custo total dele, ele vai fazer uma regra de 3 ali, dependendo da quantidade de público dele que faça parte da meia entrada ou não. Então, por exemplo, se ele tem metade do público dele vai poder usar a meia entrada, ele vai ter que calcular o valor do ingresso dele mais alto, né? Quem paga cheia vai pagar mais alto e quem paga meia vai pagar a metade desse preço novo, mas que é mais alto do que metade do preço anterior. Então, na verdade, a meia entrada não é exatamente meia, ela é um pouco mais, né, do que a metade. Bom, mas tem um outro ponto que a gente precisa observar nessa lei também. É que quando a gente estuda economia, lei da oferta e da demanda, a gente aprende um conceito de elasticidade. O que é isso? Se eu tenho um produto cuja demanda é inelástica, como por exemplo, passagem de ônibus casa-trabalho, né? Você tem uma determinada linha de ônibus que transporta muita gente que está indo trabalhar. Essa é uma demanda inelástica. Mesmo que o preço da passagem suba, vai continuar tendo a mesma demanda. Por quê? Porque as pessoas precisam daquele serviço para ir trabalhar e voltar. Agora, existem outras situações em que a demanda é elástica. Ou seja, se o preço sobe um pouquinho, menos pessoas estarão dispostas a pagá-lo. Então, quando você tem uma curva de demanda elástica, como é o caso do nosso exemplo aqui, né? Pessoas querendo ir ao teatro, a cada vez que você aumenta o preço, você tem menos demanda. E aí, o que vai acontecer? O teatro, ele revisou os preços dele, né? Precisou subir o preço do ingresso inteiro para que a metade desse inteiro, ainda assim, pudesse cobrir os custos dele. E aí, esse preço inteiro, ele ficou mais caro para aquela pessoa que paga inteira. A pessoa que paga inteira pode não ir mais ao teatro. Já que agora o ingresso custa mais caro, eu prefiro fazer outra coisa, né? É uma demanda elástica, não tem obrigatoriedade. E aí, nessa hora, o teatro, ele reduz o público que paga inteira e o público que paga meia passa a ser maior. E aí ele tem que revisar de novo o preço do ingresso, né?
Porque agora ele não tem mais 50% de meia, 50% de inteira. Ele agora pode estar tendo 70% de meia e 30% de inteira. E aí ele vai precisar de novo aumentar o preço dele. Então, quando você vai ver no final das contas, a meia entrada não é meia, né? Ela é meia em cima de um preço de inteiro que é quase fictício. E é por isso que hoje em dia muitas promoções dão meia entrada mesmo para quem não faz parte ali do público abrangido pela lei. E tem alguns pontos muito perversos nisso também, que é o seguinte: primeiro você criou uma distorção no mercado, né, um desequilíbrio, e fez aumentar os preços. Então, na verdade, ela foi inócua para o objetivo dela, que era permitir que as pessoas tivessem mais acesso à cultura. E segundo, porque ela exclui uma galera, né? Imagina, as pessoas que pagavam inteira, né, as pessoas que continuam pagando inteiras, ela não necessariamente é uma pessoa com alta renda, né? Na lei está lá estipulado uma série de públicos, mas, por exemplo, uma faxineira que trabalha como diarista, ela não tem uma renda tão alta e aí ela não faz parte da lei da meia entrada. Ela vai ter que pagar o ingresso cheio, que ficou mais caro. Então, assim, a gente cria distorções no mercado e não consegue baixar o preço, que era o objetivo inicial. Como é que a gente faz, então, para baixar o preço da cultura, para tornar a cultura mais acessível? A gente tem que incentivar esse segmento, né? Tem que tirar os obstáculos, desburocratizar, para permitir que esse setor da economia cresça, se desenvolva. E aí, quando ele se desenvolve, você aumenta a produtividade, você inova, você aumenta a concorrência e tudo isso faz o preço médio cair. E aí sim você consegue ter mais cultura, mas de maneira equânime, né? Para todo mundo que está ali no mercado. Outro exemplo é uma lei mais recente do ano passado, que criou um piso de salário para os enfermeiros, né? Então, qual era o objetivo? Muito nobre: aumentar o salário de quem é enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, parteiro, enfim. Só que, por que não funcionou? Olha só o que aconteceu depois dessa lei, né? Que vem acontecendo ainda. Em alguns setores da economia, você tem um mercado mais desenvolvido. Em algumas regiões do país também você tem um mercado mais desenvolvido, o dinheiro circula mais. E nesses setores, os enfermeiros já ganhavam o piso atual, né? Que a lei criou o piso, que se não me engano é 4.700 e pouco. Ótimo, beleza. Nesses setores nada mudou. Porém, em outros setores e outras regiões do Brasil, a gente ainda não tem mercados tão bem desenvolvidos. E aí circula menos dinheiro e naturalmente os salários são mais baixos. Vou trazer um exemplo, tá? Imagina uma casa de repouso onde moram vários idosos, né? Muitas vezes essas casas, elas atendem ali a um público classe média, às vezes classe média baixa, que faz um esforço para pagar aquela mensalidade, né? Às vezes a família se cotiza para que aquela pessoa idosa possa ter uma companhia toda a semana inteira, a atenção de um médico, de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, né? Um convívio social mais próximo, entre outros motivos. Então, você já está ali no limite, né? Na questão do preço, né? Em equilíbrio entre demanda e oferta. Aí você tem, né, dentro dessa casa, você tem um enfermeiro que trabalha todos os dias da semana, né? Trabalha de segunda a sexta para dar um suporte para os residentes. E aí, de um dia para o outro, vem a lei dizendo: olha, agora, a partir de agora, o piso do enfermeiro é de 4.700. O salário que essa casa pagava para esse enfermeiro era de 3.500. Bom, essa casa vai ter que aumentar em mais de R$1.000 o salário. E esse mais de R$1.000 não é só o salário que a pessoa recebe, né? Isso aumenta os impostos, isso tem um efeito nos benefícios, etc. Como é que a casa vai fazer? Ela não pode simplesmente ir lá e repassar o aumento do contrato das pessoas que estão morando ali, né? Esses contratos, normalmente, eles têm duração de 12 meses e quando são renovados, às vezes incide apenas o reajuste em cima da inflação, né, do IPCA. É muito comum esses contratos preverem reajuste em cima do IPCA, do IGPM, e só naquelas datas pré-combinadas, né, para que haja um mínimo de flexibilidade. Ela não pode chegar de um dia para o outro e dizer assim: olha, a lei aumentou o salário, me obrigou a aumentar o salário, agora eu preciso cobrar mais de vocês. E ela também não vai ter margem para conseguir bancar isso. Então, o que aconteceu, né? Essa instituição, por exemplo,
ela pode ter tomado a decisão de demitir esse enfermeiro e contratar técnicos de enfermagem para atuar no lugar dele. Ou reduzir esse formato, né? Em vez de ele trabalhar de segunda a sexta, agora ele vai 3 vezes por semana. Não é mais um CLT, às vezes passa a ser um profissional PJ, porque ele vai ter ali, não vai ter aquele horário certo. Enfim, então isso, olha o que acontece, né? O resultado em si. Os salários de onde não havia essa possibilidade não aumentaram, né? E ao contrário, tornaram o trabalho mais precário. E o atendimento da população também, né? Porque os residentes daquela casa, eles eram atendidos por um profissional com conhecimento de enfermagem. E aí, por causa de uma lei que tentou aumentar o salário na canetada, eles agora são atendidos por um profissional que não tem esse mesmo conhecimento, que tem um conhecimento um pouco abaixo, né? Ou esse profissional não vai todos os dias, agora ele só vai de vez em quando. Então, você não conseguiu aumentar o salário, você tornou esse trabalho mais precário. E aí, a gente já soube aí de enfermeiros, né, que como os salários aumentaram por lei, então ele sai de um lugar, ele não consegue emprego em outros lugares daquele mesmo patamar, né? Alguns profissionais que já tinham mais experiência, já tinham mais bagagem, uma produtividade mais alta, eles até conseguiram aí se manter com o salário acima do piso. Porém, aqueles profissionais mais em início de carreira, que às vezes não têm tanta bagagem, ou estão especializados num setor que não está tão desenvolvido ainda, eles perderam o emprego que eles tinham. E agora, alguns estão até aceitando ser contratados com outro cargo, né? Às vezes um auxiliar, um técnico, porque como enfermeiro mesmo ele não está conseguindo vaga. Então, tornou o trabalho dele mais precário, não conseguiu aumentar os salários todos e diminuiu o atendimento para aquela população, né? Outro exemplo aí, uma lei que impeça, né, ou que atrapalhe, que gere um entrave para a demissão. Essa lei foi discutida no primeiro semestre, ainda não foi aprovada, mas pode vir ainda a ser, né? O que vai acontecer de acordo com essa visão aí, né, da economia, de como que a economia realmente funciona, não como a gente gostaria que ela funcionasse, né? Não no mundo ideal, mas sim como de fato acontece. Por como que as pessoas tomam decisões, né? Porque a economia é isso, é como que as pessoas tomam as suas decisões diárias financeiras, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, uma lei que torne a demissão mais complicada, ela tem como objetivo proteger o emprego. Só que o resultado dela vai ser desemprego, aumento do desemprego, aumento das demissões. Por quê? Bom, uma empresa, ela para contratar um profissional, ela primeiro avalia se ela precisa daquele profissional, né? Não, então ela precisa. Depois ela avalia se ela tem como arcar com aqueles custos no presente, né? No presente, aí para uma empresa, normalmente é pelo menos um ano, né? Durante esse ano eu consigo, durante 12 meses eu consigo pagar esse salário com os benefícios, com os impostos atrelados. Aí eu consigo. Então, ela vai parte para o mercado e contrata essa pessoa. Se surge uma lei dizendo que se ela contratar, vai ser mais difícil para ela demitir, ela só vai poder demitir em caso de justa causa, se o funcionário cometer algum crime, alguma coisa assim, o que ela já vai ter que avaliar? Eu preciso? Preciso. Eu consigo pagar o salário dele no presente, né? Ou seja, os próximos 12 meses? Consigo. Tá, mas esse projeto aqui que eu tô lançando, ele vai dar certo? Será que eu vou conseguir manter essa equipe pelos próximos 5 anos? Aí ela já não sabe, né? Se o projeto tiver certeza que vai dar certo, né? Por exemplo, um projeto que já foi testado antes está sendo só ampliado, a probabilidade de dar certo é muito grande, o que assim, a menor percentual de casos é esse, né? Quase nenhuma empresa tem certeza que seus projetos vão dar certo, ou talvez nenhuma. Bom, se for o caso da empresa achar que vai dar certo, ela até vai fazer a contratação. Agora, se ela achar que o projeto pode não funcionar, né? Tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado e a gente ter gastado aqui esse investimento e não funcionou, parte para a próxima. Ela não vai contratar. Por quê? Porque ela sabe que se ela contratar hoje, quando ela tem dinheiro, e o projeto não der certo, se no ano que vem o projeto não deu certo, ela não tem mais dinheiro, ela não pode demitir.
E se ela não pode demitir, isso significa que ela vai entrar no prejuízo até ela quebrar. E a empresa, ela vai tentar não quebrar, né? A ideia é que a empresa possa atravessar os momentos de problemas, né? Se reorganizando internamente, para que ela volte a se reerguer e volte a gerar novas vagas no futuro, né? Esse projeto não deu certo, mas ela se reorganizou e ela vai lançar um novo projeto depois. Agora, se você a impede de demitir, ela já pensa duas vezes, cara, não vou poder contratar, porque se não der certo, depois eu vou acabar ficando com esse passivo aí e eu vou acabar indo à falência. E aí ela não contrata. E aí existe um segundo problema em cima disso, porque ela não contratando esse profissional, ela não vai ter a equipe ideal para lançar esse projeto. Então, um projeto que já tinha 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado, com a equipe ideal, se ele nem isso tem, né? Se ela não vai contratar porque ela tá com medo de não poder demitir, e aí ela não tem a equipe ideal, a chance desse projeto dar certo já diminui, né? Porque a equipe que vai assumir aquele projeto vai ficar sobrecarregada, às vezes não vai trazer um olhar diferente. Então, aí o projeto tem menos chance de dar certo e menos chance de gerar novas vagas de emprego no futuro. E aí você começa a criar um ciclo vicioso, né? Em que menos pessoas são contratadas, então você tem menos pessoas gerando renda, logo você tem menos consumo, logo as empresas vendem menos, logo as empresas contratam ainda menos. Então, para a gente poder entender se uma lei, uma política pública, um projeto, ele tem chance de dar certo, a gente precisa ter um conhecimento de como que a economia funciona, né? A economia, pessoas físicas e jurídicas, como que elas tomam decisões, como elas se comportam diante do cenário que está ali disponível. E aí a gente avalia se aquilo vai ter um resultado que a gente deseja ou o resultado oposto, como é o caso. Como é que a gente faz para resolver o problema, né? No caso dos enfermeiros e no caso do emprego, né? Melhorar a qualidade do emprego. Como é que a gente faz para resolver sem ser criando leis que não funcionam? Bom, a gente precisa investir em educação básica, né? Para as crianças, na escola, ensino fundamental, ensino médio. Por quê? Porque quando a gente tem uma sociedade que chega no ensino técnico ou no ensino superior, ou o que quer que seja, mais bem preparada, com uma base melhor, essa sociedade, essas pessoas, elas se desenvolvem melhor e aí isso aumenta a produtividade delas, isso aumenta a inovação, inclusive a adoção de novas tecnologias. E tudo isso faz a renda aumentar e os custos caírem, né? A gente também deve cuidar do mercado do ambiente de negócios, né? Tornando ele mais simples, mais incentivador, né? Menos carregado de burocracia, de impostos, porque dessa maneira esse mercado ele se desenvolve, ele gera mais dinheiro, ele movimenta mais dinheiro, esse dinheiro circula mais pela economia, fazendo a renda aumentar, o salário aumentar e os custos caírem. Aí sim a gente consegue resolver o problema. E aí tem gente que fala assim, mas isso aí, investir na educação básica é só para daqui a 15, 20 anos. E é verdade, esse retorno só vai vir daqui a 15 ou 20 anos. Mas se a gente tivesse começado a fazer isso há 50 anos atrás, a gente ia estar lá na frente. Enquanto a gente postergar isso, a gente vai continuar fazendo leis com um objetivo muito nobre, mas que geram o resultado oposto ao que a gente deseja. Então tem que investir hoje para fazer dar certo daqui a pouco. Gostou do vídeo? Se você gostou, deixa a sua curtida, faça a sua inscrição no canal e já aproveita e compartilha o link.